Bom dia, mais uma nova grife iniciando. Hoje estaremos falando sobre a mensagem Campo de Sangue, que foi publicada no livro Caminho, Verdade e Vida, editora FEB, capítulo 91. É referente à passagem de Mateus, capítulo 27, versículo 8, que diz o seguinte: por isso aquele campo foi chamado Campo de Sangue até hoje. É o lugar onde Jesus foi crucificado. Vamos à mensagem e depois vamos tecer alguns comentários. Campo de sangue. Desorientado em vista das terríveis consequências de sua reflexão, Judas procurou os sacerdotes e restituiu-lhes 30 moedas, atirando-as a esmo no recinto do templo. O mentor do judaísmo concluíram, então, que o dinheiro constituía preço de sangue e, buscando desfazer-se rapidamente de sua posse, adquiriram um campo destinado ao sepulcro dos estrangeiros, denominado então Campo de Sangue. Profunda a expressão simbólica dessa recomendação e, com a sua luz, cabe-nos reconhecer que a maioria dos homens continua a refletir da ação de Judas, permutando o mestre inconscientemente por esperanças injustas, por vantagens materiais, por privilégios passageiros. Quando podem examinar a extensão dos enganos a que se acolheram, procuram desesperados os comparsas de suas ilusões, tentando devolver-lhes quanto lhes coube nos criminosos movimentos em que se comprometeram na luta humana. Todavia, com esses frutos amargos, apenas conseguem adquirir o campo de sangue das expiações dolorosas e ásperas para o sepulcro dos cadáveres de seus pesadelos delituosos, estranhos ao ideal divino da perfeição em Jesus Cristo. Irmão e humanidade que ainda não pudeste sair do campo milenário das reencarnações, em luta por enterrar os pretéritos crimes que não lhe se coadunam com a lei eterna, não troques o Cristo imperecível por um punhado de cinzas misérrimas, porque, do contrário, continuará circunscrito à região escura da carne sangrenta. Judas atira as 30 moedas para dentro do templo. As 30 moedas que ele vendeu Cristo. Assim, uma situação muito triste para quem comete um erro. Né? E às vezes a gente fica se perguntando, né? Quantas moedas nós recebemos por vendermos o Cristo na atualidade? Quantos renegam Jesus de forma, assim, não direta, mas indiretamente, para poderem estar num trabalho, para poderem conviver dentro de um ciclo de amizades. Não é verdade? Muitas pessoas vão negando Cristo. Porque o indivíduo, quando vê críticas à religião dentro do seu ciclo de convivência, ele não se coloca. Ele não diz que é cristão, que é religioso, que acredita na vida eterna, que acredita nos conceitos morais e éticos. Não se posiciona contra o aborto, não se posiciona contra a pena de morte, não se posiciona contra o adultério. Fica quieto. Contra a eutanásia. Fica quieto ali. Que prefere vender o Cristo pela migalha do convívio com essas pessoas. Porque muitas vezes, em alguns ciclos de indivíduos tão materialistas, que se você se colocar como religioso, você será colocado, apartado deles. E aí o indivíduo entre o Cristo e essas pessoas, ela escolhe essas pessoas. E aí, o que elas vão colher lá na frente? O campo sangrento das provações, das dores, das feridas abertas do arrependimento.
Temos que estar atentos, gente, a essas armadilhas da vida. Porque o tempo todo vão nos oferecer as 30 moedas para negociarmos, por exemplo, a nossa moral, a nossa ética, os princípios morais e éticos, quando na verdade esses princípios precisam ser inegociáveis. Por causa de negociar os princípios morais e éticos, tem corrupção, que tem assassinato, que tem tantos desvios na vida, que tem o adultério, o aborto. Se nós seguirmos as nossas vidas, não aceitando que os nossos valores sejam comprados, mesmo que isso venha criar para a gente algumas dificuldades, que são passageiras, que venham fazer com que algumas pessoas nos reneguem, é preferível me renegar do que eu renegar o Cristo. Quantos estão caídos pela estrada porque renegaram o Cristo? E aí quando se arrependem é muito tarde. E aí nos lembrando de Pedro, que negou Jesus, nos lembrando do próprio Judas, que vai dizer que ele tinha traído um sangue inocente. E aí, o que respondem para ele? Isso não nos importa. Isso é contigo. Por que será conosco? Os nossos erros são de nossa responsabilidade. Não podemos esquecer que temos o nosso livre-arbítrio. Tem pessoas que colocam que erraram porque o diabo, né, nas outras designações religiosas do cristianismo, dizem, porque o diabo me tentou, o inimigo me tentou. Dentro da doutrina espírita, substituir o diabo, o inimigo, pelo obsessor. E aí tudo cai na conta do obsessor. Não estou dizendo aqui que não existe obsessão, existe sim. E ela é muito presente nas nossas vidas. Só que não podemos esquecer que Deus nos fez portadores do livre-arbítrio. E seremos sempre os responsáveis por fazer as escolhas. Se alguém está me induzindo, me tentando a cometer um erro, eu digo não, porque eu tenho livre-arbítrio. Ou eu aceito e arco com as consequências. Não adianta eu botar a culpa no outro. Ele pode ter dado a opinião dele, ele pode tentar nos induzir. Mas quem aceitou fui eu. Então essa desculpa do inimigo, do diabo, do obsessor, não cola, gente. Porque será dito, isso é contigo. E esses obsessores dirão, o que nos importa? Porque você que cometeu o erro. E nós vamos viver no campo de sangue das amarguras, da tristeza, da decadência moral. Temos que nos fortalecer e dizer não. É hora de dizer não. Vamos à nossa prece, porque a prece também, ela nos fortalece, ela nos faz seguir firmes no nosso propósito. Orai e vigiai, não podemos esquecer. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Se você chegou até aqui, se gostou da nossa reflexão, dê seu like, compartilhe nos seus grupos do WhatsApp, nos seus amigos, no seu Instagram, no seu Facebook. Nos ajude a divulgar isso. Dê seu comentário. Se você não quiser comentar o tema,
Fale, dê seu bom dia, boa tarde, boa noite, porque quanto mais comentários, quanto mais interação com o nosso canal, mais o YouTube entende que há conteúdo positivo e começa a oferecer a outras pessoas. E a gente vai ampliando o alcance dessa reflexão matinal a outras pessoas. Tantas pessoas precisam fazer essa reflexão. Todos nós precisamos, na verdade. Então, se puderem nos ajudar, ficaremos extremamente gratos. Se você também não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Convide outras pessoas a se inscreverem. Nós estamos trabalhando aí, crescendo o canal pouco a pouco. A gente sabe que como é um canal de comentários religiosos, de reflexões, não é uma coisa que aumente, né? Mas a gente aos poucos está crescendo. E quanto mais nós crescermos, mais o Evangelho de Jesus vai ser levado para outras pessoas. Ficamos por aqui. Que Jesus nos abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.